Olá, eu sou o Vasco Câmara. Olá, eu sou a Alexandra Prado Coelho, estamos no escuro. Com música do Rodrigo Amado e com aquela curiosidade mórbida que se apossa de nós na autoestrada quando vemos um acidente. Ficamos a olhar, não é? Sim. Ou aproximamos-nos, não querendo ver, mas querendo ver, lamentando a sorte de quem se magoou, mas querendo ver. É assim que acontece com os filmes que não tiveram sucesso, mais do que não terem sucesso, que foram flops, que foram falhanços. É fascinante estar a vê-los sabendo que eles não encontraram um público, ou mais do que isso, que o público os recusou, e tentar encontrar razões. Até porque muitas vezes esses filmes, quando os vemos, anos depois, já se tornaram outra coisa. Já serão até às vezes filmes de culto. Às vezes por causa do próprio fracasso. Ou seja, o próprio fracasso tem efeitos muito negativos no momento, pode acabar com carreiras, pode mudar carreiras, mas anos depois isso torna esses objetos fascinantes de alguma maneira, não é? Sim, e vemos com um cuidado especial, não é? Como quem vela por um ferido, na verdade. Eu estava a ler uma coisa sobre o Blade Runner, precisamente um desses casos, que alguém dizia que um filme que não tem um sucesso imediato, muitas vezes encontra o seu público lentamente, discretamente, de forma obsessiva. Ou seja, há pessoas que quando começam a olhar para esses filmes, acabam por os tornar filmes de culto precisamente porque se tornam obsessivos em relação a eles. Até porque a própria ideia do fracasso, ou seja, o que é um fracasso? É a própria velocidade da indústria, o querer no primeiro fim de semana fazer X milhões, e se não fizer X milhões é um fracasso. É isso que impede que os filmes serem descobertos, e depois põe-lhes logo um carimbo, e esse carimbo começa a passar, ou seja, é uma espécie de mito que se torna realidade. Portanto, grande parte destes fracassos, grandes produções, são gestos, digamos, muito ambiciosos dos seus próprios realizadores, e houve de facto uma desadequação, um desencontro entre o filme e o público, mas muitas vezes, antes do filme estrear, ele já vem rotulado como filme problemático, ou porque a rodagem ultrapassou o tempo previsto, ou porque o orçamento escalou, ou porque um ator foi despedido, enfim, há sempre... Houve zangas entre as equipas, exatamente. As pessoas desentenderam-se. Aliás, há um caso paradigmático, não é? Quando no cinema americano, sobretudo, falamos em desastres, não é? O filme paradigmático disso é o Heaven's Gate, As Portas do Céu, do Michael Cimino, é um filme de início dos anos 80. It has been called the most controversial motion picture of its time. It is the most talked about and written about film of the decade. Now, from the director of The Deer Hunter, United Artists presents Michael Cimino's Heaven's Gate. Michael Cimino vinha de um filme maravilhoso, super oscarizado, O Caçador, e era um filme que lhe tinha valido suspeitas, acusações de ser um reacionário, ser um tipo de direita, até acusações de racista, pela forma como na segunda parte do filme o Vietnã, portanto, é a história de um grupo de mineiros da Pensilvânia, de jovens que vão para o Vietnã. Portanto, a segunda parte do filme, toda a primeira parte do filme é quase uma sequência, a sequência no casamento, e a segunda parte é no Vietnã. E de tal maneira se criou essa digamos, fama, esse pecado de racista, que muita gente não tinha visto o filme, continuava a afirmar que o filme era racista. Aliás, há um caso, quando o filme tem os Oscars, nessa cerimónia, o Cimino cruza-se no elevador com a Jane Fonda, que nem sequer olhou para ele. Não quis olhar para ele sequer. E ela própria diz, né, numa autobiografia dela, eu não tinha visto o filme, mas achava que o filme era racista. Portanto, não quis. Logo a Jane Fonda, que tinha estado no Vietnã. Na verdade, o filme não é nada racista, enfim, mas pronto, foi um filme de enorme sucesso. Portanto, ele quando faz o Heaven's Gate, deram-lhe tudo, não é? Deram-lhe tudo, e ele acaba por ser acusado do oposto, de ter um olhar muito negativo sobre a formação dos Estados Unidos. Ou seja, como se ele tivesse passado de racista, ou tipo da direita, conservador, a radical. Escreveu-se imenso sobre o filme. Há um livro que se chama The Final Cut
Dreams and Disasters on the Making of Heaven's Gate, que é um livro escrito por um tipo chamado Stephen Bach, que é um tipo que pertencia ao United Artists, a empresa que produziu o filme, e portanto é um olhar supostamente do lado de dentro. Mas é um olhar, obviamente, a começar que o Michael Cimino perdeu a cabeça, enlouqueceu, ego, trip de ego. O filme de facto não correu bem, que, enfim, dizer isto até é demasiado suave. Eu, segundo vi, custou 44 milhões e fez 3 milhões e meio. Sim, ainda tentaram apresentar, o filme estava já em exibição, retiraram para apresentar uma versão mais curta, mas não foi pior, porque a versão mais curta, obviamente, se o filme já era acusado de dificultar a relação emocional dos espectadores com as personagens, ao cortar pedaços da intriga, isso ainda dificultou mais. Portanto, as pessoas diziam que o filme era incompreensível. Portanto, de facto, o filme nunca se recompôs. O Cimino também nunca mais se recompôs. Ou seja, a carreira dele, a partir daí, nunca mais foi a mesma. E a United Artists também... E a United Artists também não, foi vendida. Foi vendida. Eu lembro-me de ver uma conferência de imprensa, de eu vê-lo e ouvi-lo numa conferência de imprensa em Veneza, quando ele teve um prémio especial à carreira, e em que ele dizia, durante estes anos todos, eu não quis ouvir falar do Heaven's Gate. Naquele momento, aliás, o Festival de Veneza apresentou uma versão restaurada do filme, que é um filme extraordinário, diga-se já, e ele estava já pacificado com isso. Mas aquele filme, de facto, ficou como se fosse apagar tudo da carreira dele. Ele nunca mais encontrou, digamos, produtor capaz de, digamos, de concretizar o seu lado visionário. Todos os filmes que ele fez a seguir são filmes completamente tolhidos, quer dizer, são filmes que se nota que não concretizam o potencial, muitas vezes onírico e fantasioso, até de violência que ele queria pôr na tela. Portanto, foi um tipo que se perdeu depois do Mas eu imagino, comparando com os escritores, por exemplo, não é? Que se diz aquela coisa, a pessoa faz um primeiro livro que é um sucesso, depois fica uma pressão enorme porque o que é o segundo livro, o que é que vai ser, mas ao menos um livro é uma coisa que a pessoa faz com custos reduzidos. Os filmes têm este lado de ser caro, caríssimo, não é? Portanto, imagino que a desconfiança de fora, seja dos estúdios, seja de quem financia, a desconfiança será imensa para quem teve um desastre desses, e a própria pessoa terá, obviamente, o peso daquilo que aconteceu. Mas este desastre teve o condão, para além do mais, de mudar a indústria. Porque o Michael Cimino pertencia, enfim, embora fosse um pouco, digamos, ao lado, mas veio na onda da geração dos anos 70 que quis, de certa maneira... libertar-se dos estúdios, não é? Não se libertar dos estúdios, aparentemente libertar-se dos estúdios, mas eles próprios, serem eles os senhores dos estúdios, porque há um fascínio dessa geração toda, Coppola, Scorsese, pelo cinema clássico, pelos estudos de cinema clássico. Portanto, o que eles acharam é que os cinemas... Eles queriam ter a liberdade absoluta de fazer... liberdade absoluta, mas queriam ao mesmo tempo trabalhar numa espécie de fábrica. Aliás, o Coppola constrói uns estúdios, não é? Portanto, a ideia do estúdio, não é? É uma ideia, era uma espécie de mito que eles queriam concretizar. Portanto, ou seja, eles entraram na altura da contracultura e tiveram logo todos bastante sucesso. E logo a seguir tiveram todos eles bastante fracasso, não é? O Coppola teve o seu fracasso, o Scorsese teve o seu fracasso. Mas o Coppola é interessante, nós falámos no último episódio, falámos do Apocalipse Now. O Apocalipse Now esteve à beira de ser... Sim, foi um daqueles filmes que quando estreou já vinha com o carimbo, aliás, o título com que a imprensa falava do Apocalipse Now era Apocalypse Never. Porque o filme nunca mais estava pronto, não é? Portanto, ia sempre. Mas pronto, há essa ideia de que ele levou a sua avante, não é? E que apesar de todos os contratempos e dos custos galopantes, etc., que ele conseguiu de facto fazer um grande filme. Mas a seguir, ele mete-se noutra que não corre tão bem, não é? Que é o One from the Heart, do Fundo do Coração. O Fundo do Coração, um filme completamente diferente, mas que aí sim é um desastre. É um desastre, ele foi à falência, o Azotope foi à falência. Ele depois teve uma série de anos a fazer filmes que hoje são valorizados, mas que na altura não eram valorizados, que eram filmes, eram encomendas, eram filmes para conseguir, digamos, equilibrar as finanças, mas ficou, obviamente, a ideia, com o Heaven's Gate, de que estes tipos vieram para aqui, endoideceram, acabou, vamos fechar a torneira. E, portanto, a indústria tornou-se muito mais conservadora,
todos eles, quer dizer, o Scorsese teve o seu desastre com o New York, mas muito ligado também a uma espécie de fase muito, digamos, noites, álcool e drogas, ou seja, um lado, digamos, infernal na sua própria vida pessoal. É um filme também fabuloso, New York. Eu, pessoalmente, se me perguntarem qual é o meu Scorsese favorito, oscilo entre o Toro Enraivecido e o New York, que são dois filmes completamente diferentes, mas não conseguiria escolher. It was 1945. The war was over, and the world was falling in love again. Give me a number. Just you got a pencil or something? Give me. All right, I'll have a photographic memory. Just give me a number now, and I'll remember. No. Give me a phone number. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Liza Minnelli, Robert De Niro, New York, New York. Ele faz o Toro Enraivecido depois de sair, ou seja, o Toro Enraivecido salva-o de alguma maneira do buraco em que ele tinha caído depois do New York. Foi o Robert De Niro que foi ao hospital, onde ele estava a convalescer dos seus problemas com a droga, e que lhe entregou o livro, que era a biografia de um boxer, Jack LaMotta, e ele leu. É incrível porque o Toro Enraivecido é um filme que, ainda, embora sendo um filme já do início da década de 80, é um filme que parece ainda um filme da década de 70. E é verdade que é um dos máximos do Scorsese, para muitos até mesmo um máximo, mas tudo aquilo que se pensava em relação a essa geração naquele momento não me permitiu, acho eu, que o filme também, digamos, se mostrasse de forma exuberante, não é? As pessoas hoje falam muito do Enraivecido, sobretudo por causa da performance do Robert De Niro, que é também uma das grandes performances de ator. Aliás, ele teve o Oscar. Mas mesmo nessa altura o Scorsese não foi sequer reconhecido pela Academia. O Scorsese, só muito mais tarde, é que tem o desejado Oscar como realizador, por exemplo, né? Portanto, o Toro Enraivecido, no ano do Toro Enraivecido, o filme que ganhou com os Oscars é um melodrama muito sincero, mas um pequeno filme do Robert Redford, O Gente Vulgar. Foi assim que foi um Oscar. O Toro Enraivecido, que é um filme também demencial, obviamente muito mais marcante e muito mais impressionante, não tem. Portanto, ficou essa desconfiança em relação a essa malta. Mas sabes o que é que me surpreendeu quando estive a ver aqui estas listas de filmes que foram fracassos e que depois, mais tarde, vieram a ser redescobertos, etc. Eles foram fracassos comerciais e em alguns casos percebe-se porquê, porque havia esse desencontro entre o que o público esperaria. Eu acho que no caso do New York... É um filme quase experimental porque é um filme completamente bicéfalo, ou seja, parece um filme de estúdio dos anos 40, 50, portanto musical. No entanto, a história e a maneira como os atores representam é completamente um filme dos anos 70. Ou seja, o visual do filme é do melodrama musical e, no entanto, os atores e os diálogos e aquilo sobre que eles falam é completamente contemporâneo. Mas é engraçado dizeres bicéfalo porque uma das coisas que se dizia muito era que o próprio cartaz do filme parecia mostrar dois filmes, porque há uma imagem em que o Robert De Niro está a tocar o saxofone e há outra imagem que está encostada a um candeeiro, ou seja, aquilo apontava para duas direções diferentes, o que explicaria que o público tenha ficado meio perdido, sem saber que género de filme era. Sim. E pronto, e eu entendo que pode haver esse desencontro, até porque tradicionalmente o público será mais conservador, enfim, os filmes não funcionarem em determinadas alturas, mas o que me surpreendeu nesta lista foi, em grande parte dos casos, os críticos também arrasaram os filmes, não é? Os críticos foram bastante implacáveis. Mas os críticos, é verdade, e às vezes podemos rir com aquilo que ele escreveu e pensar, olha onde é que tu estavas, onde é que tu puseste este filme, olha onde é que o filme está agora. Sim, mas as suas críticos enganam-se, não é? Os críticos enganam-se e os críticos têm expectativas e têm preconceitos como qualquer espectador. Sim, mas normalmente temos aquela ideia, não é? De que pronto, o filme pode ser um fracasso comercial, mas, quer dizer, houve sempre alguém que viu o seu verdadeiro potencial e tal. Sim, alguém viu. Em muitos casos destes, são arrasados pela crítica, não é? Sim, porque essa ideia, de facto, do tipo que, por exemplo, no caso do Scorsese, no mesmo momento em que o Scorsese faz o New York, é convidado para uma coisa que ele nunca tinha feito, é convidado para dirigir uma peça na Broadway, um musical. Novo musical com a Liza Minnelli. E aquilo também correu de uma forma... É um musical mítico hoje. Porquê? O espetáculo foi um flop. Teve muito pouco tempo em cartaz. A Liza Minnelli despediu o Scorsese. Ou seja, fez este gesto para... Como se quisesse dar, digamos, uma espécie de justificação aos espectadores. A dizer, sim, ele é o culpado, vamos pô-lo fora.
E, no entanto, depois há assim, sempre memórias de pessoas que viram e disseram que era extraordinário. Portanto, já sempre esta fica... Portanto, chamava-se The Act, que era a história de uma atriz, enfim, de carreira. Portanto, é como se eles estivessem com aquela expressão que é dar um passo maior do que a perna. Né? Portanto, todos eles foram levados pela sua própria sede, pelo seu próprio poder, porque eles tornam-se figuras poderosas, não é? Com prémios, com consideração crítica na América e na Europa. O Taxi Driver teve a Palma de Ouro de Cannes. O Coppola foi recebido em Cannes em 79 quer dizer, o filme chegou lá, o Apocalipse Now, sem ainda genérico, o filme não estava ainda acabado, mas era importante tê-lo lá e ele foi aquilo, portanto, e a partir daí o filme disparou e de facto não foi um fracasso, foi um sucesso. Portanto, se tornaram figuras poderosas. Mas sabes que eu fiquei com a impressão de que há coisas comuns entre estes fracassos. Uma das coisas é as pessoas parecem não gostar muito do lado artificial, não é? Cenários artificiais, coisas criadas, que é o caso do One from the Heart e do New York, New York, por exemplo. E do New York, New York, exatamente. As pessoas rejeitam à partida, aparentemente... Há outra coisa nesse caso, que é o não realismo, não é? A dificuldade também com o musical. Ou seja, ao contar do público dos anos 40, 50, não é? O musical desapareceu, portanto, estes filmes musicais não significaram nunca um renascimento do musical, nunca. O musical deixou de ser parte da nossa maneira de falar, não é? Da nossa gramática, de espectadores, e era preciso, de facto, colocar-te numa certa posição para ver os filmes, porque são filmes que não são exatamente musicais como musicais dos anos 40, porque têm, obviamente, são filmes perfeitamente conscientes de que aquele tempo não é possível. Portanto, são filmes muito melancólicos, em que o musical está ali para dizer alguma coisa de muito profundo e muito elevada sobre a própria personagens. Portanto, não se estaria à espera que as pessoas suspendessem a descrença para acreditar no musical. Era preciso acreditar naqueles filmes de outra maneira. E as pessoas, de facto, não estavam preparadas. Ou então, os próprios realizadores não fizeram passar a mensagem. Mas é verdade, sim, é curioso que estes dois filmes eram dois musicais. Dois musicais que davam muito com o artifício, no caso do Coppola que foi até colocado como, digamos, o facto de ele ter, todo ele ser tecnológico, ele dirigiu o filme dentro de uma espécie de cabine, ou seja, aquela relação do realizador com os atores no platô, tudo isso desapareceu, ele quis outra coisa, o próprio argumento do filme, a própria planificação do filme foi toda ela digital, enfim, foi um filme em que ele de facto experimentou. Mas o que é maravilhoso no filme é que, ao contrário, por exemplo, do que acontece hoje, ou quando a técnica, a tecnologia pesa muito sobre os projetos, os filmes deixam de ser humanos, quer dizer, as histórias não são trabalhadas, os personagens... O Coppola é ao contrário, porque embora ele tenha usado muita tecnologia, isso tem a ver-se no filme, é um filme que tem uma dimensão, é isso também que as pessoas não... tem uma dimensão pequena, quase familiar, porque é a história de uma família, são histórias familiares. Portanto, esse lado, não é? É a história de um casal. De um casal, e passa-se muito numa casa que é um cenário, e esse lado, digamos, íntimo, que o filme tem, desconcertou muitas pessoas, não é? Mas sim, Mas também há uma tendência para tentar encontrar explicações. Tu disseste há bocado da Liza Minnelli ter despedido o Scorsese, e a ideia de vamos tentar perceber aqui o que é que não funcionou, não é? O que é que correu mal. E eu estava-me a lembrar de um filme que, aliás, eu estive a rever, até porque eu tinha uma outra ideia dele, o Vértigo, no Hitchcock. Também não correu bem. E olha hoje. Exato. E eu estava, aliás, eu já não via o filme há bastante tempo e não me lembrava de todo o início do filme, de toda a história que está por trás do filme. Quer dizer, eu tinha ideias muito fortes. A história é, pronto, há uma personagem, o James Stewart, tem um problema de vertigens, não é? E é envolvido numa história em que há uma mulher misteriosa que ele vai tentar perceber o que é que o fascínio que ela tem com uma personagem de um quadro, etc. Eu tinha algumas imagens na cabeça, sobretudo ela sentada no museu a olhar para o quadro, tudo isso. E depois a cena da perseguição que depois desencadeia a tragédia, mas não me lembrava do resto todo da história. E depois estava a ver que uma das explicações que foi dada para o fracasso do Vértigo foi o James Stewart. Ele próprio não estaria bem naquele papel, ele era demasiado velho para a Kim Novak, que era muito nova. Depois, ela também aparentemente não estava confortável naquele papel, ela não teria sido a primeira atriz escolhida. Sim, e ela não estava, e havia outra coisa, lembro que quando o filme foi reposto aqui em Portugal, há uns anos, numa cópia restaurada. Foi na altura em que ainda o filme estava na lista dos melhores filmes de todos os tempos.
então já mudou, mas ele... Da Sight and Sound. Da Sight and Sound, ou seja, trocavam sempre, ou era o Citizen Kane ou era o Vértigo. Eu na altura entrevistei aqui Novak, e é verdade que o filme, o Hitchcock, que era um perverso, não é? Aquela ideia de uma figura, de uma mulher que está a ser, que às tantas o James Stewart quer que ela seja igual à mulher que morreu, começa a vesti-la e a pentear, ou seja, a querer, digamos, mudar a própria identidade dela. Aquilo era uma espécie de retrato da própria Kim Novak. A própria Kim Novak e a relação dela com os estúdios. Não é? Ela foi uma das atrizes, na altura, se ler, por exemplo, os textos sobre ela na altura, ela era considerada como uma espécie de figura manufaturada, não é? O cabelo, de uma certa maneira, uma relação com a Marilyn, não é? Portanto, era uma espécie de outro tipo de Marilyn, portanto, loura, platinada, uma voz também especial, não como a voz da Marilyn, mas uma voz rouca, não é? Aquela rouquidão que ela tinha, e uma espécie de lado adormecido, uma espécie de... Bem, isso tudo foi... Ela sempre achou que não lhe davam os filmes que ela queria fazer, portanto ela quis fazer este Hitchcock, mas deu-se conta de que havia ali uma espécie de retrato perverso do Hitchcock sobre ela, não é? Sobre, ou seja, a ideia também, a personagem dela é uma figura que, no fundo, é a mesma mulher, que vive duas vezes, é a mesma mulher, mas que ele às tantas quer... Ele, James Stewart, quer que aquela mulher que seja igual à que morreu e, portanto, obriga a vestir de certa maneira, obriga a ter o cabelo de certa maneira. Portanto, isto era o que aconteceu aqui em Novak. Mas aparentemente terá sido o próprio Hitchcock que resolveu achar que o James Stewart não era... Depois, quando o filme não teve sucesso, arranjar entre as explicações essa de que o James Stewart não seria a pessoa certa para aquele papel. Enfim, coisas simpáticas do Hitchcock. Pois, era uma figura... Mas, por acaso, é engraçado isso, porque eu não consigo... Hoje não se consegue imaginar outra pessoa, outro ator a fazer aquele papel. Claro, aliás, aliás... A própria ideia da figura com vertigens, não é, no início, teria que ser um ator que emanasse uma certa fragilidade. Uhum. E a idade, o facto de ele ser mais velho, emana isso. Portanto, hoje não se consegue que outro contemporâneo do James Stewart na altura, enfim, embora mais novo, podia fazer. Não estou a ver. Mas pronto, é porque quer dizer que o filme funciona na nossa fantasia, porque nós não conseguimos agora deslocá-lo para outro lugar. Na altura foi considerado lento, não tinha aquele lado dos outros filmes do Hitchcock mais de... Tinha aqueles friçons, não é? Sim, da ação, etc. Portanto, a lentidão é uma das coisas que aparece também em muitos destes filmes como uma crítica. Portanto, filmes que na altura as pessoas consideraram muito lentos. Até o Shining, por exemplo, foi considerado muito lento. Era um filme de terror que não tinha também os tais sustos da maneira que muita gente saía da sala, porque achava o filme lento. O Shining era lento, frio e lento. Era isso que dizia. Frio é uma acusação frequente ao cinema do Kubrick. Frio. Sim. E lento. O 2001 Odisseia no Espaço era lento, sim, pretencioso e incompreensível. Sim, mas é capaz de ser isso tudo, mas é fascinante. É capaz de ser isso tudo, sim. Mas as pessoas ficavam semanas a pensar o que era monolito. Aquele sim, negro que aparecia, que significava o quê? Quer dizer, aquilo tornou-se é uma marca geracional esse filme. Quer dizer, esse filme atravessou-se na vida das pessoas. É incrível, quer dizer, não... Mas o Kubrick sempre foi acusado de ser cerebral. Um tipo cerebral, não é? Porque cada filme ele estava sempre a mudar de género, não é? Era tanto filme de guerra, como fazia um melodrama, um filme, depois a ficção científica, o terror. Bom, mas era como se cada vez que ele pegava num género, ele tinha que ser, digamos, a totalidade. Ou seja, há um lado totalitário no Kubrick, não é? Que é uma espécie de filme definitivo do género. E isso, de facto, dá um... Eu confesso que o Shining é um filme que eu comecei a gostar muitos anos depois de eu ter visto, né? Porque via aquilo com uma certa distância e achava que aquilo de facto havia qualquer coisa, de facto havia ali uma máquina de pensamento muito, muito forte, mas já aquilo me queda distância. E eu hoje posso dizer que gosto do Shining, não é o meu Kubrick favorito, mas gosto do Shining, mas percebo isso está em todo o cinema dele, não é? Mas tu chamaste-me a atenção para o outro neste lote dos fracassos, que era o Barry Lyndon. Barry Lyndon, filmed by Stanley Kubb, starring Ryan O'All and Marissa Baron, has won the Best and Best Award presented by the National Board of... Richard Schickel in a Time magazine page cover story called a film ravish, overwhelming, uncompromised artistic vision.
Sim, o Barry Lyndon é o meu Kubrick favorito. O Barry Lyndon é porque, cá está, é um filme em que só se falava da questão técnica, do facto de ele ter usado umas lentes, que eram umas lentes da NASA, para filmar sem luz, só a luz das velas, nos interiores. Isso tornou-se uma espécie de... engoliu o filme todo, essa coisa das luzes das velas e das lentes da NASA, e aquela ideia do Kubrick, aquela cabeça a magicar, agora o que é que eu... Ora, o filme é um filme sobre uma revista, sobre um tipo que quer subir desesperado para subir na pirâmide social. E tem personagens, tem um ato pícaro, tem um ato trágico, e isso, eu acho que as pessoas não se permitiram deixar tocar por essa história, e ficavam deslumbradas, digamos, a sorver a fotografia e as velas, e depois quando o filme acabava, sentiam que não tinham nada com elas, não é? Porque não tinham conseguido desfrutar da história. Eu acho que é um filme fabuloso, mas tem esse problema, de facto, é que toda a conversa sobre o filme, toda a máquina de promoção do filme era a fotografia e as lentes da NASA e filmar às escuras, só com a luz das velas, e depois tu sais do filme e sais vazio, porque não tiveste a ver, não sentiste a história, mas a história está lá, as histórias estão lá. Mas eu, entre as explicações que encontrei aqui para o fracasso do Barry Lyndon e é uma coisa que também aparece noutros filmes, o problema estreou no mesmo ano do Tubarão. Isto foi 75. Ou seja, às vezes há filmes que têm esta circunstância, não é? Sim. De surgirem no momento errado, ter um mau timing. Apesar de tudo, ele teve 4 Oscars, não é? Sim. Mas o público estava mais disponível para o Tubarão. É verdade. Sem dúvida. Há um outro caso, por exemplo, um filme que hoje as pessoas já não se lembram, mas na altura era um filme com o Schwarzenegger, chamado O Último Grande Herói. A great classic comes to the screen. Take thy hand, fair prince. Who said I'm fair? To be or not to be? O problema do Último Grande Herói é ter estreado no ano do Parque Jurássico. É um filme, o Schwarzenegger vinha de uma série de mega êxitos, estava no topo. E dizia-se dele que era um tipo, pronto, que era aquela coisa muito robótica, tinha a ver com os heróis dele. E então há uma espécie de extravagância, que é uma grande comédia à volta do cinema de ação. O Último Grande Herói. Portanto, a ideia era o Schwarzenegger a fazer rir. É um filme barroco, cheio de... E por um lado de efeitos especiais, mas por outro lado a criticar o uso excessivo de efeitos especiais. Ou seja, é um filme que se alimenta das duas, enfim, daquilo que também que critica, não é? O filme de um senhor chamado John McTiernan, que era um grande cineasta de cinema de ação. Ora, houve o Jurassic Park, mas as pessoas também não perceberam se o filme era para rir ou se era para estar a ver as cenas de ação, porque o filme tinha as duas coisas. Tinha explosões tremendas e depois tinha coisas muito cândidas e muito cómicas, porque era a história de um miúdo, é uma espécie de Rosa Púrpura do Cairo. Um miúdo que está no cinema a ver um filme de ação, com um herói de ação, Schwarzenegger, passa para o lado de lá, entra e participa daquilo tudo e até resolve questões e não sei o quê. E aqui aparece uma série de gente, como figurante, gente conhecidíssima, aparece a Sharon Stone, ou seja, é uma espécie de parque temático sobre Hollywood daquele tempo. O filme não foi um desastre calamitoso, mas foi um desastre. E o próprio Schwarzenegger, eu li uma entrevista com ele que dizia que era o único filme que ele chegou a chorar e que sentia-se humilhado porque tinha tantos filmes com sucesso e de repente aquele sentia-se humilhado, e ele diz que sentia-se mesmo humilhado com aquilo. Olha, o que me surpreendeu muito e que também explicam que o fracasso na altura deveu-se à má escolha do momento da estreia foi o Do Céu Caiu uma Estrela, que eu achei que teria sido o Capra. Foi um fracasso, sim. Foi um fracasso. Cá está com o James Stewart também. Com o James Stewart, dá azar. De 1946. É um filme que agora passa no Natal,
todos os natais, diria, não é? Quase como Sozinho em Casa, e que se tornou um filme da época. Parece que quando foi estreado em janeiro, ou seja, ele teve um desfazamento de semanas da altura do Natal. Não, ou então nós é que mais tarde transformámos o filme num filme de Natal. Num filme de Natal em que Sim, ele não era suposto é verdade, ser. mas ali aparentemente ele, por causa da estreia de um outro grande, que foi um grande sucesso, que era Os Melhores Anos das Nossas Vidas, do céu caiu numa estrela, não caiu no goto do público. E portanto foi depois, muito mais tarde, quando aliás os direitos do filme entraram em domínio público e ele começou a poder ser mostrado em todo o lado, que de repente se tornou este filme icónico dos Natais. Olha, estávamos a falar que o Parque Jurássico impediu o sucesso do Último Grande Herói, mas o Spielberg também teve a sua pedra na engrenagem, um filme chamado 1941, Ano Louco em Hollywood, que é, curiosamente, é no registro também da comédia burlesca, mas disparatada, e ao mesmo tempo cheia de dinheiro, vistosa, mas as pessoas também não perceberam o tom do filme, não é? O que é que era suposto? Se era suposto estar-te a maravilhar com os efeitos ou rir, não é? E foi também um flop, e foi o próprio Spielberg, que era, já na altura era o tipo onde parecia, quando tudo aquilo que tocava transformava em ouro, teve aqui um sabor bastante amargo. Bem, o Spielberg recuperou, esse não há dúvidas. Agora, houve outros que não recuperaram, estava-me a lembrar da Noite do Caçador. O único filme de Charles Laughton. Único, exatamente. Aí está um caso de um realizador que não recuperou, quer dizer, foi totalmente O último e mágico. incompreendido e nunca mais conseguiu fazer nada porque ficou de tal maneira abalado com o... Sim, mas olha hoje. Hoje, Está, mas olha aparentemente hoje, ele não chegou a perceber que o filme tinha sido finalmente compreendido. Não, não é? o filme não só foi compreendido, como é considerado um clássico. É incrível isso, de facto. Mas percebe-se porque é que o filme terá sido mal recebido. Eu acho que esta coisa, quer dizer, o filme tem uma estética, não é? Muito particular. Sim, não é? mas é quase expressionista, mas eu diria que para a altura a estética expressionista era muito menos bizarra do que o filme seria para hoje. Ou seja, tu hoje vês um filme expressionista, imediatamente colocas o filme no passado, não é? É um filme da época, a falar dos anos 30 ou 40. O filme de Charles Laughton tinha, de facto, estava muito... Enfim, não estava fora do seu tempo. Há, obviamente, uma espécie de progressão no onirismo, não é? A figura do Robert Mitchum torna-se quase uma espécie de abstração do bem e do mal, não é? Aliás, é um tipo que aparece e que tem escrito, tem tatuado nos dedos Love, Hate. A história do conto infantil. Portanto, é visto através do olhar das crianças. Das crianças, não é? Gay com uma espécie de guardiã, que era uma atriz que vinha do mudo, não é? Lillian Gish. De facto, o filme é um arquétipo, não é? E isso... Eu acho que a estética do filme, esse lado sombrio, aquele preto e branco Não, é lindo, fantasmagórico, lindo. Tem muito a ver com grandes clássicos por exemplo, do filme noir dos anos 40, não é? Não estava fora, não era isso, estava fora da época. Se calhar o onirismo do filme tornou o filme, singularizou excessivamente o filme, mas hoje é um filme consensual. No sentido oposto, não é? Vai-se ver e uma pessoa põe-se de joelhos, não é? A adorar o filme. Portanto, é engraçado, de facto, como tu dizes no início, como os filmes dão voltas de 180 graus, não é? Sim, não estão no momento certo, não chegam no momento certo, não é? Tu também me falaste de um filme que eu nunca vi, mas que o Bill Murray... O Fio da Navalha. Em 84 decidiu queria muito fazer este filme, não é? Acho que ele até aceitou fazer o Caça-Fantasmas para ter o financiamento para se poder fazer esta adaptação de um livro do Somerset Maugham. Exatamente, de um tipo que é o John Byron, que é um cineasta que ainda é vivo, mas é um tipo que desapareceu por causa disto. Ele vinha de uma série de filmes que, não tendo sido sucessos, filmes de blockbusters, não eram, mas eram um sucesso de estima e que o tornavam como uma espécie de menino prodígio. De maneira que quando ele faz O Fio da Navalha,
aliás, se vai ver, procura a filmografia dele, ele só se vê filmes feitos na televisão. Ele depois voltou para a televisão e é um senhor já de certa idade e, portanto, não sei se mesmo se trabalha. Mas o John Byron tinha feito um filme em 1975 com o Richard Dreyfuss, chamava-se Inserts, que era uma espécie de evocação muito, algo perversa dos anos 20, 30 de Hollywood, em que o Dreyfuss faz um papel, enfim, com os papéis que fazia na altura, de um tipo muito enérgico, mas ao mesmo tempo muito angustiado. E esse filme, eu lembro que esse filme estreou no Quarteto, e era um filme de que se falava como se fosse a next big thing. Portanto, é este cineasta depois que se estampa com o Fio da Navalha. O Fio da Navalha. Mas estampa-se porque, quer dizer, o projeto era muito do Bill Murray, não é? Sim, porque, de facto, as pessoas não conseguiram associar, não conseguiram acreditar no Bill Murray, que estava muito ligado a um certo tom de comédia, não conseguiram associá-lo a uma... E era o que ele queria, que era um papel dramático, não era? Queria que mostrar aquela ideia dos atores cómicos. Aliás, que precisam. Parece que ele depois disto fez uma paragem e foi para França estudar filosofia na Sorbonne, portanto. E um outro filme que eu também nunca tinha visto e que tu me mostraste, que é o Ishtar. 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, and... These men are pawns. I put a price of 20,000 dirham on their heads. Next, they will be hailed as the true messenger of God. They were just a couple of songwriters who came to Ishtar to break into show business. Easy boy, easy boy. What the hell's the matter with him? Is he blind? Well, yeah, he is, but he's in perfect condition. Um filme de 1987. O Ishtar. São mais uma vez atores a fazerem coisas que as pessoas não esperavam deles, Sim, não é? atores incríveis. O Warren Beatty e o Dustin Hoffman, não é? E o filme começa com a história de dois músicos sem talento nenhum, não é? Que têm uma dupla e querem tocar em... Querem ser o Simon and Garfunkel. Aliás, um é alto, outro é baixo, não é mesmo? Portanto, o Warren Beatty e o Dustin Hoffman. Ou seja, tem esse lado dupla, não é? Dupla de contrários, que é uma coisa que a realizadora, que ainda é viva, tem 94 anos, Ellen May, que está muito nos filmes dela, aliás, porque ela própria vem de uma dupla que ela formou com o Mike Nichols, outro cineasta, uma dupla cómica, uma espécie de stand-up. Depois separaram-se, cada um fez a sua coisa, e Ellen May fez uns filmes, 2, 3 filmes maravilhosos, Mickey and Nicky, também com uma dupla, que era o John Cassavetes e o Peter Falk, The Heartbreak Kid, enfim. Quando ela faz este filme, teve também montes de dinheiro, e o filme tem uma série de filmes lá dentro, não é? O filme começa com uma espécie de filme sobre a dupla, retrato de duas personagens, e depois torna-se um filme de espionagem, depois um filme de aventuras muito a fazer lembrar às pessoas o Indiana Jones, por exemplo. Vão parar a Marrocos, aliás, filmou em Marrocos. Sim. Ishtar é o nome de um país fictício ao pé de Marrocos, sim, não é? Porque eles são tão pouco talentosos que o único contrato que conseguem para ir fazer um espetáculo é em Ishtar. É Ishtar. E depois tem uma atriz que as pessoas não conheciam, não é? Uma atriz europeia, que é a Isabella Adjani. Curiosamente, eu acho que isso, e eu estou a falar nisso porque eu acho que o filme pelo qual começámos esta conversa, o Heaven's Gate, a atriz principal do Heaven's Gate era uma atriz francesa, era Isabelle Huppert. A ideia de a identificação, ou seja, a identificação de um par, não é? De um par amoroso, passa muito pela relação que tu tens com os atores que interpretam esse par, não é? Portanto, ninguém conseguia perceber a Isabelle Huppert, ninguém conseguia reconhecer na Isabelle Huppert a capacidade de formar essa relação com, na altura, Chris Christopherson, que era o seu partner, e aqui a mesma coisa, embora, curiosamente, a Isabella Adjani fosse o par na vida real do Warren Beatty. Portanto, ela é a razão porque ela tem esse lado, essa carreira americana é através do Warren Beatty. Portanto, houve aqui uma série de mal-entendidos e o filme, de facto, tu tiveste a vê-lo, não é? O que é que achaste?
Sabes que eu, na altura, achei aquilo um disparate e agora começo-me a lembrar de cenas e começo-me a rir, porque acho que aquilo tem, de facto, um certo humor que depois vai-se começando a perceber, e eles são, de facto, fantásticos. Mas é tão disparatado toda a história, e depois também acho, quer dizer, que uma das razões que isto foi este desastre foi porque ela, a Ellen May, perdeu a cabeça e a coisa descambou completamente em termos de custos. Uma das coisas que ela fez foi mandar alisar umas dunas no deserto de Marrocos para uma cena que acho que só isso custou milhões de dólares para uma coisa que demorava... Mas isso é verdade, essa época foi o último, foi o canto do cisne dos autores como cineastas do mainstream. Ou seja, quando se fala hoje de cinema de autor, opõe-se o cinema de autor ao cinema mainstream, ao cinema comercial. Ou seja, o cinema comercial é uma coisa, o cinema que leva as pessoas ao cinema é uma coisa, e permite-se que alguns autores façam as suas maluqueiras, tenham as suas idiosincrasias. Ora, nos anos 70, 80, até ao Heaven's Gate, os autores estavam no centro do mundo e acreditavam que estavam no centro do mundo, que tudo dependia deles e que a personalidade deles é que fazia os filmes. E, portanto, daí o Apocalypse Now, daí o One from the Heart, daí o Heaven's Gate. E não só, há um outro caso que ainda não falámos, que é o Peter Bogdanovich, que esse então tornou-se uma das figuras mais odiadas do cinema americano. É muito engraçado ver, por exemplo, um trailer de um filme dele, que era um filme com a Barbra Streisand e o Ryan O'Neal, ou seja, 2 estrelas. Ryan O'Neal tinha saído do Love Story, era assim... o galã máximo. Barbra Streisand hoje está um bocado esquecida esse lado dela, a percepção dela como cantora, mas ela teve ali uns anos super poderosa. O trailer do filme do What's Up Doc é centrado na figura do Peter Bogdanovich, que está em Nova York a filmar o What's Up Doc. Portanto, é isto o trailer. A Barbra Streisand e o Ryan O'Neal não são tidos nem achados. Portanto, isso é incrível. Ora, mas mais uma vez, com o Daisy Miller, que foi outro sim, flop do tem... Peter Bogdanovich. We ain't gonna make it. Last year, Peter Bogdanovich gave you the moon. This year, Peter Bogdanovich has made a movie in color. Daisy Miller. Temos o problema do casal, não é? O casal, porque o casal era o Peter Bogdanovich e a Sybil Shepherd. Sybil Shepherd, antes do Moonlighting, quando ela se tornou adorada por toda a gente, nesta altura ela era odiada, porque era considerada que era antipática, arrogante e má atriz. Portanto, e que, como o namorado, é que lhe dava os papéis. Não é nada disso, eu acho, mas a verdade é que no Daisy Miller também as pessoas não perceberam. Eu conheço críticos interessantes e interessados que continuam a dizer que não percebem porque é que ele fez o Daisy Miller, não é? O Daisy Miller é um filme de época, mas quer dizer, é uma história de uma mulher, uma americana na Europa, não é? Uma livre, de costumes livres e que encontra o conservadorismo da velha Europa, um mundo a morrer. E é esse confronto, mas com um tom que procura ser mortiço, de qualquer coisa que está a acabar, embora a alegria dela, da Sybil Shepherd, seja, digamos, não consiga contaminar de alegria. Aliás, ela depois é a figura que morre, não é? Ela é como se fosse castigada. Mas há um tom muito nostálgico, muito melancólico. E as pessoas não perceberam o filme. Não perceberam, o filme não tocou. Portanto, o casal, que era um casal que estava a aparecer em todo o lado, não só nas noites como nos trailers, ainda por cima era um casal que se rodeou de todas aquelas figuras do cinema americano que estavam a desaparecer. Por exemplo, o Orson Welles, o Bogdanovich, que às vezes era acusado de andar atrás dos mortos, ou seja, daqueles que estavam quase a morrer, ou que estava a construir o seu próprio caminho à custa. Aliás, o primeiro plano do Daisy Miller, primeira sequência, isso assumido pelo próprio Bogdanovich, foi um conselho do Orson Welles. E tudo isso é como se... Isso depois era dito para engalanar o filme, não é? Tipo, o primeiro plano do filme foi o Orson Welles. O primeiro plano do filme é um plano de um corredor de hotel com os hóspedes a porem os sapatos
à porta e depois passa um empregado que leva os sapatos para engraxar e depois volta a pô-los lá. Portanto, isso é o primeiro plano do filme, o hotel. Portanto, isso era o plano do Orson Welles. Portanto, tudo isto tornou aquele casal, de facto, um casal odiado. E quando os filmes eram fracassados, ainda houve outro, que era um musical, lá está, chamado At Long Last Love, também com ela, com a Sybil Shepherd, com o Burt Reynolds. As pessoas batiam palmas, assim, não queriam este casal, queriam que este casal dos infernos desaparecesse. O Bogdanovich nunca mais se recompôs, né? Filmou, mas nunca mais. Ele depois fez outras coisas, foi para a televisão, esteve nos Sopranos, mas quer dizer, mas nunca mais se recompôs dessa fama e desses tempos em que supostamente julgou ser maior do que na verdade era. Olha, só para terminar, uma última história que eu acho que vale a pena, que é o Queen Kelly, que é um filme do final dos anos 20. Aí não é o realizador que se acha maior do que tudo, é a atriz. Mas ele também achava. Ele também achava, pronto, mas achavam os dois. Mas houve aqui uma guerra de egos. Houve. Aliás, tu já viste imagens do Queen Kelly? Sim. As pessoas já viram, não sabem o que é o Queen Kelly, que foi no Sunset Boulevard, o Crepúsculo dos Deuses. Essa história de uma atriz... É um filme do Billy Wilder, portanto é um filme mauzinho também por causa disso. É uma história de uma atriz... que era uma atriz do mudo e que vive reclusa. Ora, Sunset Boulevard. Só para não nos perdermos aqui. Era a ideia que as pessoas tinham da Gloria Swanson, da atriz, que nos anos 50 já era uma senhora de meia idade, mas que tinha sido enorme na altura do mudo. Mas isso não correspondia à verdade sequer. Ela diz sempre, as pessoas confundiram, acharam que eu vivia reclusa, obcecada pelos meus próprios filmes. Nada disso, ela era uma mulher livre. Aliás, teve casa em Sintra, aqui, onde vinha passar férias e não sei o quê. Portanto, havia isso. E há um momento em que ela está em casa e está a ver um filme dela, do mudo. As imagens que se vêem desse filme quando ela às tantas diz I'm still big, it's the pictures that got small. Esse filme que ela está a ver, esse certo, é do Queen Kelly, que é um filme... e mais... O mordomo que está a tomar conta dela e que tem aquele plano final e que a filma, que ela trata com uma certa... Ou seja, é o homem que mantém, no fundo, a ilusão de que ela continua a ser uma grande estrela. Esse mordomo é interpretado pelo Stroheim, pelo realizador do Queen Kelly. O Stroheim tem uma obra demencial, inacreditável. Ver os filmes do Stroheim é perceber como o cinema, naquele tempo, foi um apogeu. Foi um apogeu, não há dúvida nenhuma. O cinema dos anos 40, 50, cheio de obras-primas, é já uma espécie de linha descendente. Não é? O Stroheim tem coisas incríveis que ele faz. Bom, o Queen Kelly, que foi produzido por, na altura, amante da Gloria Swanson, que era o Kennedy pai, não é? O pai dos Kennedy. Joseph Kennedy, sim. O filme nunca mais estava pronto, sempre cada vez mais coisas que ele queria fazer. Ela era também produtora do filme e ela tem uma relação com ele como às tantas a Liza Minnelli teve com o Scorsese, não é? Ela própria impõe que o filme não era nada como o Stroheim ia querer, que o filme era como ela... Pois, por isso é que eu dizia que as atrizes também se colocavam nessa... Sim, porque ela não gostou de cenas... O filme tinha depois uma parte em África. Tinha. E supostamente o filme... Num bordel. Num bordel. O filme acabaria com ela acabaria num bordel. Coisa de que ela não gostou. Sim, mas ela chega a ir para o bordel. Ou seja, é a parte do filme que está cheia de pedaços que ou não foram filmados ou que se perderam. Por exemplo, há muitas nas cópias do filme há excertos que são só fotografias, né? Porque o filme depois houve coisas que se perderam, mas isso correspondia. Ela foi dirigida várias vezes, quer dizer, pelo Stroheim não percebo, e pelo DeMille, aquele imaginário, não é? Um imaginário erótico, quase sadomasoquista, está muito presente nos filmes daquela época. Portanto, eu não percebo o que é que ela achou que o Stroheim ia fazer ou não ia fazer. Mas, de facto, é incrível porque essa relação está transposta
para o Sunset Boulevard. Ou seja, ela, de uma certa maneira, oprime o mordomo, não é? Que é o realizador. E que foi só mostra o sentido do humor. Sentido do humor, mas quer dizer... O poder de encaixe. Sim, é verdade. E a perversidade do Billy Wilder. Mas é um filme lindíssimo, o Queen Kelly. Então, como ela não gostava desse final do bordel, ela fez um filme alternativo, não é? Não é um director's cut, é um... Actress's cut. Actress's cut. Portanto, o fim, chamado Finn Swanson, existe e ela impô-lo de alguma maneira. Sim, e ela nunca falou do Queen Kelly de uma forma orgulhosa. Pelo contrário, aquilo ficou ali sempre... Mas hoje é considerado um dos grandes filmes perdidos. Enfim, perdidos. Muito dele está filmado, mas há muita coisa dele que não está. Mas isso era específico do próprio Strauss. Tem um outro filme do género que é o Greed, que também é um filme demencial. Aquilo foi de facto o cume do cinema. Foi os anos 20. Acho que sim, sempre o mundo dos anos 20. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.